E a gente fala agora da indústria processadora de aço, que inicia 2026 diante de um cenário global mais competitivo. As importações avançam, os preços internacionais estão pressionados, ingredientes que trazem desafios para a produção doméstica. E eu vou conversar sobre isso com o Ricardo Martins, que é presidente da Abimetal Cicetel, que representa o setor, sobre os principais números de 2025 e como é que as empresas estão ajustando, estratégias, investimentos e a produção para navegar nesse ambiente de maior concorrência e incerteza. Ricardo, boa tarde. Já é boa tarde. Bem-vindo ao Real Time. Muito boa tarde, Nath. Obrigado pelo convite. Boa tarde também para a sua audiência. Estou aqui à sua disposição. Um prazer estar falando com você, Nath. Prazer o nosso. A gente que agradece por ter aceitado o convite. Vou te pedir para começar trazendo um balanço para a nossa audiência da indústria processadora de aço em 2025. Eu começo explicando para você, Nath, o que seria a indústria processadora de aço. Boa. A cadeia do aço, ela envolve vários segmentos, E o primeiro elo da cadeia é justamente a siderúrgica, aquela que produz o aço como normalmente a gente imagina. São os produtos mais brutos, são matérias-primas. A indústria processadora de aço é o segundo elo da cadeia produtiva e ela então pega todo aquele fabricante que transforma o aço bruto naquilo que poderia ser utilizado pelo restante da cadeia. Então, nós mexemos com aços longos, aços planos, E 2025, como todos os últimos 3 anos, não foi um ano muito bom para nós, A gente tem enfrentado aí bastante concorrência por parte das importações, basicamente de produtos exportados pela China, E tivemos aí um ano bastante complicado, que no final do ano acabou revelando aí que nós tivemos uma queda de 2% aproximadamente nos volumes comercializados. Mas o que preocupa, Nath, não são basicamente a queda de 2% nos volumes. O grande problema que a indústria do aço enfrenta em toda a sua cadeia produtiva é a redução drástica das margens. Nós estamos falando aí de margens, quando não negativas, da ordem aí de 2%. É muito pouco para uma indústria que, tanto na siderurgia quanto no processamento de aço, é altamente intensiva em capital. E o que está exercendo essa pressão? A pressão é justamente vinda dos produtos importados. Porque, veja bem, a gente está sempre discutindo esse assunto com o governo e pedindo ao governo isonomia. Nath, não é possível competir com uma empresa que subsidia seus fabricantes para que a produção siderúrgica dela seja escoada. Dando alguns números importantes para você. A China produz 1 bilhão de toneladas de aço por ano. O Brasil produz e consome 35 milhões. Imagina você que com a sobra de aço que existe na China, nós estamos falando aí alguma coisa em torno de 3 ou 4 produções do Brasil. Para a China não é interessante parar totalmente a produção. É óbvio que produção siderúrgica não se para do dia para a noite, Ela envolve uma série de planejamentos e vários riscos, principalmente riscos estratégicos. Então, a China continua com essa ambição de continuar num 1 bilhão de toneladas, só que tem um excedente muito grande, esse excedente muito grande que não pode ser exportado para a Europa, para Estados Unidos, porque eles já realizaram e vêm aumentando as suas barreiras comerciais, protegendo a sua indústria, ela acaba sendo desviada para países como o Brasil, que ainda procura respeitar as regras da OMC e tem barreiras não muito fortes para a entrada de produtos, volto a dizer para você, que ferem a isonomia. O grande problema do Brasil não está em a gente trazer uma empresa chinesa, uma siderúrgica chinesa para competir no Brasil. Se ela estiver apta a competir com todo o custo do Brasil, com uma taxa de juros de 15% ao ano e com medidas aí do governo que tendem a dificultar o nosso trabalho, não há problema nenhum. O duro é que você não tem na China os mesmos entraves que você tem no Brasil. De fato, bem desafiador, o cenário internacional que a gente vive hoje em dia. Eu queria te ouvir sobre as tarifas do presidente Donald Trump e dos Estados Unidos, como é que essa variável está se traduzindo na prática? É sempre um problema, fazer previsões no Brasil era uma temeridade, A gente tinha
horizonte de 5 dias, que já era uma eternidade para o Brasil. Com o Trump, então, passou a ser um horizonte de 1 dia, né? Porque todo dia é uma novidade, né? Essas tarifas, em primeiro lugar, pegaram de surpresa o Brasil, que tem conduzido de forma muito exemplar, e o que aconteceu foi que nós rapidamente conseguimos nos adaptar e mudar e pivotar, como se diz hoje em dia, para novos mercados. O dano das tarifas na indústria processadora de aço não foi significante. Óbvio, nós temos 1 ou 2 exportadores, mas veja bem, Nath, se nós sofremos com a importação dos produtos chineses abaixo dos nossos custos de produção, imagine você que nós não temos muita capacidade de exportação. Então, a exportação brasileira de aço para os Estados Unidos, que sofreu muito com as tarifas, né? Ela não era tão representativa assim, porque a gente não tinha a mesma competitividade do chinês. O grande problema foi o reflexo que isso causou no desvio de mercado, que antes era China para os Estados Unidos, para outros mercados. Óbvio, outros mercados, você vai colocar aí Brasil com 220 milhões de consumidores, uma estabilidade razoável, né? Independente desses grandes problemas que a gente tem aí com a nossa legislação, que muda toda hora, mas mesmo assim é um país interessante. Então a China desvia toda a atenção dela para mercados como o Brasil. A África, a China já tomou, né? Índia não se fala, porque tem a produção própria, então o foco foi o Brasil. Isso sim foi importante com relação às tarifas do Trump. Desviou o comércio que antes ia para lá, para o Brasil e outros mercados emergentes. Quero agradecer Ricardo Martins, presidente da Abimetal Cicetel, pela participação ao vivo com a gente aqui no Real Time. Bom 2026, ainda que com tantos desafios, e volte sempre. Para todos nós, Nath, para mim é um prazer, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Uma boa tarde para você e a sua audiência. Igualmente. Tchau, tchau.